Provavelmente você viu nos noticiários o que está acontecendo em Cuba. Neste vídeo eu vou te explicar detalhe por detalhe sobre o que está acontecendo lá. Então fique até o final que você saberá de tudo. Cuba, um país que era referência em educação e medicina, segundo os próprios dados do governo cubano. Não é à toa que no governo da Dilma foi criado o programa Mais Médicos, que foi contratado 11 mil médicos cubanos para trabalhar em 4.058 cidades brasileiras. Mas o que será que está acontecendo? Será que esses dados do governo cubano eram verídicos? A pandemia, infelizmente, chegou para testar esses dados, chegou para ver se realmente os hospitais são referências ou não. Então, na verdade, esse é o maior protesto em 70 anos, desde quando a Revolução Cubana assumiu o poder. Desde o começo da pandemia, Cuba era referência no combate ao vírus durante muitos meses. Inclusive, chegou a criar 2 vacinas para o combate ao vírus. Porém, a demora pela vacinação e a demora para a fabricação da vacina acabou ocorrendo que, na contramão, o vírus aumentou o número de casos e de mortes no país. Inclusive, muitos habitantes da ilha vêm falando que parentes morreram sem nem sequer ser atendido por médicos. E também falaram que os hospitais estão superlotados, está no nível horrível. E também não tem medicamentos. E junto com a pandemia veio a falta de turistas local. E o país ele demanda muito turista para conseguir sustentar a renda de muitas famílias. Com isso, o governo pegou alguns alimentos, alguns tipos de mercadorias para vender apenas em moedas conversíveis, por exemplo, o dólar. E o problema disso é que a maioria das famílias elas recebem com a moeda local e não em dólar. Assim, gerou muita gente necessitando de comida, fazendo com que elas pegassem fila para pegar comida e também sofressem com desabastecimento de diversos produtos e combustíveis, além de apagões elétricos pela ilha. Assim, se juntando à maior crise econômica desde a década de 90, o chamado período especial, na queda da União Soviética. E com isso, medidas estão sendo tomadas pelo governo cubano para tentar controlar a crise no país. No começo do ano, para tentar controlar a crise, o governo cubano aumentou os salários da população, mas acabou gerando uma grande inflação no país. E no mês passado, o governo passou a não aceitar temporariamente o dólar à vista, revertendo a medida tomada anteriormente, assim prejudicando outra parte da população, porque muitos dependem da chegada de dólares vindo de remessa dos Estados Unidos, que é onde tem muitos imigrantes cubanos. Essa medida foi considerada por especialistas muito radical em relação ao dólar, que anteriormente era proibido no país a utilização desta moeda. Mas na década de 90, após a crise, a superação ali da saída da União Soviética, começou a ser legalizado o dólar no país. E você começar a tirar o dólar de repente, afetou bastante para a economia também. Daí só piorou tudo, não é mesmo? E com isso a população começou a sair nas ruas para protestar. Começou em Santo Antônio de las Banhas, a sudoeste de Havana, que é a capital de Cuba. E no domingo começou a piorar a situação, foi quando explodiu, foi quando chegou ao ápice do protesto. E os gritos feitos pelos manifestantes são: não há comida, não há remédio, não temos liberdade. E também, abaixo a ditadura, queremos liberdade. Sendo todas essas informações confirmadas pela rede BBC, que ela vem entrevistando a população cubana no decorrer do protesto. E pela internet, lembrando que na época de Fidel Castro, a população não tinha acesso à internet. Mas quando seu irmão Raul assumiu o poder, ele deu a liberdade das pessoas utilizarem a internet. E com isso deu margem a toda a população ter acesso a Twitter, Facebook, Instagram. E foi a partir daí que as pessoas começaram a ver que estavam tendo protestos e sair nas ruas também para incentivar os protestos, para participar dos protestos, por um interesse em comum, porque eles querem liberdade. E também, pelas redes sociais, eles conseguem ter informações de fontes diferentes. Porque na época de Fidel Castro, as únicas fontes ou era o boca a boca, o famoso rádio peão, ou era por fontes oficiais do governo. E com a internet começou a dar muita liberdade de expressão para a população. Daí eles conseguem ter mais informações e conseguir segregar qual que são verídicas ou não. E com isso a população subiu 2 hashtags nas redes: SOS Cuba e SOS Matanza, pedindo ajuda humanitária para o país. E tende a piorar, viu? Porque o presidente Miguel Díaz-Canel chamou os apoiadores do governo, os apoiadores da revolução, para combater aos manifestantes. Ele está sendo até acusado ali de uma apologia a uma guerra civil. Porque se tem gente protestando e ele está convocando gente da oposição do protesto para brigar nas ruas contra eles, ele está querendo uma guerra civil, todo mundo brigando entre si. Inclusive tem muitos vídeos na internet, que eu vou colocar para vocês um deles,
que mostram a polícia reprimindo a população, pessoas sendo presas na rua por estarem em protesto. Por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada, tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo, y a nosotros nos tienen pasando hambre. La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe, porque veníamos caminhando para... E o presidente de Cuba também reforça o fato do país ser referência à educação e saúde. E aí vem um caso grave, porque ele disse que os protestantes, eles são mercenários, estão sendo financiados pelo governo americano. Biden retruca, dizendo que ele não tem nada a ver com isso. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vai a provocar desestabilização em nosso problema. Agora a resposta revolucionária. E a população americana, pelo menos os cubanos que moram lá, começaram a fechar as avenidas, vou até botar o vídeo para vocês, tá? Que eles começaram a fechar as avenidas dos Estados Unidos em protesto que está acontecendo em Cuba. Afinal, nos Estados Unidos é onde tem muitos imigrantes cubanos, como eu bem falei no começo do vídeo. Is bringing a program to bring this live picture of protesters who basically shut down the 826. These are protesters very disenchanted and unhappy, wanting to bring attention to the situation in Cuba. Então é isso, galera. Um vídeo rápido, tá? Peço até desculpa pela iluminação, pelo ambiente, pelo cenário, porque foi de última hora que eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês o que está acontecendo em Cuba. Se tiver novidades, eu trago aqui para vocês. Sou o Claudinei, você está no canal Minando Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Manda pro seu amigo para ele saber também o que está acontecendo. Porque nesse vídeo está bem resumido e contado detalhe por detalhe. Um beijo, um abraço e